todos. Hoje a reunião clínica é um caso da cardiologia. Bom, esse caso é um adolescente do sexo masculino, bebê, 16 anos. Ele é natural de Contagem, procedente de Batatais. Ele é estudante e ele foi internado no dia 12 de fevereiro de 2018 lá na unidade de emergência. A queixa dele é de dispneia aos grandes esforços há 5 meses e uma dor abdominal e diarreia há 10 dias. Então, o que ele contava na admissão da unidade de emergência é que 10 dias antes da admissão hospitalar, ele apresentou um quadro de uma diarreia aquosa muito volumosa, sem sangue, sem bulbo, sem pulso, uma frequência aproximada de 5 episódios por dia, associada também a uma dor abdominal difusa e incônica. Ele refere que esses sintomas duraram poucos dias, que houve uma resolução completa da diarreia, mas que, terminada a diarreia, ele mantinha ainda uma dor abdominal não tão intensa e ele mantinha principalmente uma hiporexia importante, náuseas e vômitos. Isso permaneceu por mais alguns dias e 3 dias antes da admissão hospitalar, ele começou a apresentar um quadro de dispneia para pequenos esforços e ao repouso. A dispneia que ele tinha 5 meses antes da admissão hospitalar era uma dispneia para esforços extra-habituais e ele percebia essa dispneia principalmente quando ele jogava futebol ocasionalmente. Era um indivíduo praticamente sedentário, com atividade física ocasional, e ele percebia uma limitação durante o futebol. Ele refere que nesses 5 meses de evolução, ele não houve percepção de que essa dispneia tivesse progredido. E ele cita que realmente a dispneia ficou intensa 3 dias antes da admissão lá na unidade de emergência. Ele negava edema. Então tinha essa queixa então, de dispneia que eu já acabei de comentar. De história mórbida pregressa, não tinha nenhum histórico patológico. Antecedente familiar, apenas histórico de um tio com morte súbita aos 40 anos. Indivíduo então sedentário, negava tabagismo, negava o uso de drogas, negava etilismo e uma epidemiologia negativa para Chagas. Não fazia uso de qualquer medicação até a admissão hospitalar. No exame físico da admissão na unidade de emergência, observava que ele estava em estado regular, estado geral regular, estava descurado 1,4 cruzes, acianótico, o IMC de 15,5, peso de 47 kg e uma altura de 1,74 m. Não apresentava edema ao exame clínico. No pescoço percebia-se uma estase jugular discreta, visível no terço inferior cervical, percebida a 90 graus. No aparelho respiratório, a espacibilidade era simétrica e apresentava murmúrio vesicular presente com estertores basais bilateralmente. No aparelho cardiovascular, frequência cardíaca de 125 e uma pressão arterial de 9/7. Na inspeção e palpação do precórdio, foi observado um ictus com desvio inferolateral, palpável no 5º espaço, mas com 2 polcas digitais. O ritmo regular em 3 tempos, uma terceira bolha audível em borda estenal esquerda e em foco mitral, mas sem sopros. As extremidades chamavam a atenção que ele estava com a perfusão reduzida, com as extremidades frias, os pulsos arteriais diminuídos e simétricos, e no abdômen era um abdômen plano, flácido, mas tinha um fígado doloroso a 2 centímetros do rebordo costal direito e tinha ausência de maciez mútua. Os exames laboratoriais na admissão de alteração chamavam a atenção um ácido úrico de 8,4, tinha uma leucocitose discreta, sem desvio, a bilirrubina estava um pouco aumentada, 1,8 a total e a direta 0,5, PGO de 86, PGP de 92, um lactato de 3,7, a referência 2, e na gasometria chamava a atenção uma PCO2 baixa, 27 ml de Hg, bicarbonato também baixo, de 15, e um base excess de -7. A saturação era adequada. E no raio-x de tórax, nós podemos observar que ele apresenta uma área cardíaca aumentada, né? A borda esquerda ela chega já quase a tocar o gradiente costal. Chama bastante atenção também os campos pulmonares, observa-se uma congestão importante, com cefalização de trama, com alveolização, perilar, em base,
e também chama a atenção que ele tem já o bronquifonte aqui desviado à direita, chamando para uma possibilidade de ter um aumento de átrio esquerdo. O duplo contorno aqui não está tão nítido, mas ele tem um duplo contorno no sistema digital quando a gente avalia. No perfil a gente observa que é um indivíduo bem longilíneo, ele tem um perfil bem de adolescente mesmo, que já fez aquele estirão, ele é bem magrinho, bem alto, então tem um diâmetro anteroposterior bem diminuído, e aqui no perfil a câmera direita está no mínimo, pelo menos no limite superior da normalidade. O raio-x, o eletrocardiograma, mostrava uma taquicardia sinusal, então a gente observa um ritmo regular, com ondas Q antes do QRS nas derivações do plano frontal e horizontal, e chama a atenção aqui já em V1, uma onda T bem proeminente, com uma fase negativa muito nítida, bem sugestiva de uma sobrecarga atrial esquerda. Além disso, nitidamente, mesmo com esse biotipo bem longilíneo, esse paciente preenche critérios claros para sobrecarga ventricular esquerda, ele já tende a fazer aqui um desvio do eixo para a esquerda, e chama também a atenção a repolarização ventricular, que está alterada, nitidamente alterada nas paredes laterais, associada a essa taquicardia sinusal. Então, com base nesse conjunto de dados dos sintomas clínicos apresentados pelo paciente, o exame físico, a história, os exames complementares, o raio-x, o eletrocardiograma, a gente poderia perguntar se nós poderíamos fazer um diagnóstico de uma síndrome clínica de insuficiência cardíaca para esse paciente, ou será que a gente precisa de exames complementares para fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Então, vamos remontar ao que a gente tem na literatura. Então, hoje, nós utilizamos muito o critério de Boston para fazer diagnóstico de insuficiência cardíaca. Nós temos também outros critérios, como os critérios de Framingham, mas vamos citar aqui o exemplo de como que a gente encaixaria esse paciente se ele teria, então, um diagnóstico de IC perante os critérios de Boston. Então, nos critérios de Boston, nós temos 4 categorias que vão ser analisadas. Então, a gente tem a categoria de sintomas. Então para cada categoria eu posso pontuar em no máximo 4 pontos. Então, na categoria de sintoma, esse paciente tem dispneia de repouso, tem ortopneia e tem dispneia para caminhar. Então, ele já ganha 4 pontos pela dispneia de repouso. Na categoria exame físico, nós poderíamos ver pela presença de taquicardia, ele já ganha 2 pontos. E pela presença de estase jugular, ele também tem mais 2 pontos. Além disso, difícil de enxergar aqui. Na categoria de exame físico, ainda tem a questão do exame físico pulmonar, com presença de estertores, tem a terceira agulha, então ele pontua praticamente em tudo. E na categoria de raio-x de tórax, também ele tem praticamente todos os critérios. Então, área cardíaca aumentada, tem edema alveolar, edema intersticial. Então, esse paciente, na verdade, ele pontua o máximo, ele pontua em tudo. E para diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca, o diagnóstico ele é definitivo quando atinge de 8 a 12 pontos, esse paciente atingiu toda a pontuação. Então, de uma maneira clínica, nós podemos dizer sim, esse paciente tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Pela primeira pergunta, eu já assustei, porque eu tinha feito diagnóstico. Bom, em relação a exames complementares, então, para esse caso, é necessário dosagem de peptídeo natriurético ou é necessária a realização de eco para diagnóstico? A própria questão anterior já disse que o diagnóstico é clínico. Essas ferramentas, os peptídeos natriuréticos, o ecocardiograma, são ferramentas que vão auxiliar em prognóstico, em dados morfológicos. No caso dos peptídeos natriuréticos, se aplica muito quando o diagnóstico é de incerteza na sala de urgência, quando você quer fazer um diagnóstico diferencial entre uma síndrome clínica de insuficiência cardíaca e uma doença pulmonar. Então, o peptídeo ele se aplica mais. Nesse caso que está muito claro o diagnóstico, não há uma indicação imprescindível de usar. E o ecocardiograma, sim, ele vai ajudar na estratificação etiológica, prognóstica, o grau de remodelamento e arquitetura ventricular. Então, aqui no diagnóstico, então, nós podemos dizer que é uma insuficiência cardíaca aguda, é um diagnóstico novo, esse paciente não tinha diagnóstico prévio. No caso de insuficiência cardíaca aguda, nós classificamos o paciente para conduta em perfil hemodinâmico. Então, existem
4 perfis hemodinâmicos para IC aguda, e esse paciente, ele chamava claramente, ele tinha sinais de congestão no exame físico, inclusive em níveis laboratoriais, a gente percebia bilirrubina aumentada, TGO aumentada, TGP aumentada, né? Além, claro, da hepatomegalia, da estase jugular, do raio-x, e ele tinha também sinais de baixo débito. Né? Os sinais de baixo débito no exame físico, percebia-se que ele tinha uma perfusão inadequada, né? Apesar da pressão ser 9/7, a gente não vai dar o diagnóstico de baixo débito necessariamente pela pressão, mas já era uma pressão mais baixa, esse paciente estava muito taquicárdia, mas ele tinha sinais claros no exame físico de baixo débito, e os exames complementares mostravam que ele tinha o base excess alterado, bicarbonato baixo, lactato alto, tudo mostrando que ele tinha uma perfusão inadequada. Lembrando que para diagnóstico de perfil hemodinâmico, ele é à beira do leito, então eu não preciso de nenhum exame complementar para fazer o perfil hemodinâmico, é avaliar exame físico que nós vamos definir qual é o perfil. Então o perfil hemodinâmico C, que é baixo débito e sinais de congestão, é o perfil de pior prognóstico, mostra uma gravidade muito maior desse caso. E em termos de suspeita, dado a apresentação do caso, um caso aparentemente agudo, de apresentação mais aguda, no indivíduo jovem, sem teoricamente nenhum fator de injúria crônica miocárdica, pensou-se numa miocardite aguda para o paciente, apesar de que esse paciente já chamava atenção na história clínica que ele tinha um sintoma de dispneia aos esforços extradutuais presente 6 meses antes da admissão hospitalar. Mas tinha também aquela história de uma diarreia muito volumosa 10 dias antes, que poderia também estar colaborando no diagnóstico. Outro diagnóstico que a gente pensou, então, se poderia ser uma descompensação aguda de uma miocardiopatia crônica ou uma miocardiopatia ainda com uma inflamação ativa. Então, na admissão, esse paciente recebeu um tratamento padrão para a insuficiência cardíaca, ele recebeu furosemida, EV imediato, a dose de 1 mg por quilo, e devido aos sintomas de baixo débito, sinais e sintomas de baixo débito, esse paciente recebeu dobutamina, que foi progredida até uma dose de 7,5 micrograma quilo minuto, foi internado na unidade coronariana da unidade de emergência. Em 12 horas, em 24 horas, esse paciente já teve uma melhora bem importante, nível pressórico melhor, frequência cardíaca com uma leve redução, uma diurese adequada, o lactato caiu consideravelmente, o bicarbonato com melhora, base excess com melhora, a creatinina ainda um pouco em ascensão, lembrando que a creatinina ela é um marcador tardio de injúria renal, então isso ainda poderia representar um baixo débito prévio, e sódio e potássio dentro da normalidade. Então esse paciente evoluiu nas primeiras 24 horas bem satisfatoriamente, realizou o ecocardiograma lá na unidade de emergência, que mostrou que era um veículo com uma disfunção muito importante, uma fração de ejeção 15%, um ventrículo esquerdo já bastante remodelado, 6,4 centímetros, o índice de massa ainda levemente aumentado e o desempenho sistólico do ventrículo esquerdo deprimido de grau acentuado, o ventrículo direito já com dilatação, presença de hipertensão pulmonar e uma insuficiência mitral leve a melhorada com derrame pericárdico de grau leve. Confirmando então as hipóteses que nós tínhamos formuladas ao longo da admissão. Foi feito também um ultrassom de abdômen devido àquela queixa de dor abdominal, e o que foi visto foi um fígado com forma, contornos e dimensões normais, uma CIT de pequeno volume e o derrame pleural à direita. Bom, na evolução, então, esse paciente, devido à boa evolução, ele foi para desmame de dobutamina, foi iniciado vasodilatador. Todos os pacientes com insuficiência cardíaca aguda que vai para a amina, é muito importante trabalhar a vasodilatação antes de fazer o desmame da amina, porque se a gente não tiver esse cuidado, pode fazer rebote. Esse paciente teve esse cuidado de otimizar a dose do captopril e foi, então, suspenso o dobutamina, quando já estava mais otimizado já o vasodilatador. E o que aconteceu na evolução 24 horas depois da suspensão da dobutamina é que esse paciente começou a ter novamente sinais de baixo débito, extremidades frias, sonolência, vômito, caiu de urese, lactato voltou a aumentar, creatinina e ureia, um leve aumento. Então, nesse caso, a gente pode falar que esse paciente apresentou uma falha de desmame do inotrópico para esse paciente, né, o que condiz com aquela gravidade que a gente já antevia na admissão do paciente. Então, esse paciente com essa falha de desmame volta
a usar, né, a dobutamina. Foi necessário agora até uma dose um pouco maior e teve-se agora o cuidado de vasodilatar mais esse paciente e fazer uma progressão, um desmame mais lento. Foi programado na discussão da programação de 3 dias. Esse paciente, como ele não recebia diurético previamente, ele respondia muito a diurético. Então também se achou que esse paciente pudesse estar muito seco, com intravascular muito reduzido, isso poderia estar contribuindo para a falha do desmame. Então esse paciente foi retirado o diurético e deixado o diurético conforme o exame clínico mostrasse hipervolemia. Então foi feito um desmame bem mais lento e nesse paciente, 24 horas após suspensão de dobutamina, novamente, hipotensão, extremidade fria, aumento de lactato e sonolência. Então, esse paciente já com 16 anos, com EC aguda, fazendo já uma segunda falha de desmame de dobutamina. Então, a gente tem que ver que realmente era um caso extremamente grave e a nossa postura começa a ficar mais agressiva em termos de tratamento e investigação do caso. Então, após essas 2 falhas, foi preciso associação de aminas vasoativas. Foi otimizado mais ainda o vasodilatador. Os pacientes com IC aguda muito grave precisam de vasodilatação para melhorar a ejeção ventricular. A resistência periférica está muito elevada nesse perfil de paciente. E começou-se a fazer uma investigação mais objetiva para a possibilidade de uma miocardite, já talvez uma miocardite mais grave, em que foi programado então fazer uma ressonância e uma biópsia miocárdica. Então, na ressonância, né, a gente estava achando que poderia vir alterações compatíveis e a ressonância não mostrou nada sugestivo. Então, tinha um pericárdio com derrame de grau moderado, uma dilatação global de câmeras, tinha afilamento de parede de ventrículo esquerdo, aquela depressão miocárdica importante também estava presente, hipocinesia difusa, mas não tinha sinais típicos de miocardite. Não tinha edema miocárdico, ele não tinha realce tardio miocárdico, não tinha fibrose, né? Apesar da fração de ejeção estar 14 e está muito remodelado. Eu mostro aqui para vocês 2 imagens estáticas da ressonância, em que a primeira seria para mostrar edema, qual não foi observado, e a segunda foi para mostrar fibrose, que também não foi observado. Então era uma cavidade dilatada. Dada a gravidade do caso, a gente manteve a indicação da biópsia, ele foi para cateterismo, o débito cardíaco até estava razoável, mas ele estava em uso de aminas, provavelmente por isso o débito não veio tão baixo, mas chamava a atenção que a pressão diastólica final do V era bem elevada. Na biópsia, né, o que acabou sendo visto, que era um padrão já progredido, com um remodelamento cardíaco, havia fibrose, mas não tinha achados claros de miocardite. Então, as montagens celulares, elas tinham valores leves que não permitiam considerar valores para uma miocardite ativa, importante, que gerasse uma indicação de usar, por exemplo, um imunossupressor ou uma terapia específica para o tratamento de miocardite. Então, os dados, né, mostrando que tinha já fibrose, pouca atividade inflamatória, ela era pequena, então mostrava muito mais uma doença já, numa fase já avançada, de reparo, muito mais já com uma forma mais dilatada do que uma miocardite aguda. Foi feita também uma avaliação extensa, sorológica, uma dosagem de PCR, de vários vírus, e isso tudo veio completamente negativo. Todas as pesquisas virais e sorologias foram negativas. Então, dado aí, né, no conjunto desses exames complementares, a gente ficou então com uma hipótese diagnóstica que, na verdade, o que a gente estava vendo era uma descompensação aguda de uma miocardiopatia dilatada idiopática crônica, que aquela diarreia pode ter sido, na verdade, um deflagrador, né, de uma descompensação. Então, para esse paciente, ele acabou, depois de várias tentativas de desmame de amina, ele ficou um pouco mais estável. Percebam o quanto ele está usando o vasodilatador. Lembrando que ele chegou com uma PA de 9/7 e ele estava tolerando, depois de muitos dias, doses altas de vasodilatador, tomando digoxina, tomando espirona, né, inibidor da F, nosiblomo. Então, o próximo passo, já numa internação, é tentar trabalhar com o beta-bloqueador, que é uma das drogas que mais modifica o prognóstico dentro da insuficiência cardíaca.
Então, uma vez que o paciente está com congestão controlada, a gente parte para o uso de beta-bloqueador. Ainda mais que esse paciente mantinha-se bastante taquicárdio. Então, quando a gente iniciou o carvedilol 325 de 12 em 12 horas, ele apresentou hipotensão, adinamia, extremidades frias e ele começou a descompensar. Então, a gente não conseguiu passar carvedilol para ele nessa fase, ele permanecia taquicárdio na maioria das vezes, apesar de já estar um pouco mais compensado, uma frequência de 110. Então, para esse paciente, a gente fez uma conduta pouco usual em termos de C aguda. A gente usou uma droga chamada ivabradina para tentar controlar um pouco a frequência cardíaca, uma vez que as tentativas de usar beta-bloqueador levavam o paciente a um quadro de descompensação, talvez pela possibilidade de que você entrar com beta num paciente com uma disfunção tão avançada pudesse estar diminuindo a contratividade, fazendo com que esse paciente descompensasse. Então, nós usamos a ivabradina, esse paciente foi evoluindo com um controle um pouco melhor da frequência, e aí, mais ao fim da internação, a gente conseguiu entrar com o carvedilol e ele teve alta 43 dias após a admissão hospitalar. Então, só para passar aqui um pouco para vocês, a ivabradina não é uma droga tão nova, mas é uma droga que não está assim também há tanto tempo aqui com a gente. Então, para mostrar para vocês o que é a ivabradina. A ivabradina foi uma droga que foi utilizada inicialmente para doença coronariana, hoje a gente usa insuficiência cardíaca. É uma droga que atua no nó sinusal e ela atua na corrente IF, né, de sódio. Então, ela atua apenas no nó sinusal, ela não tem ação no sistema de condução atrioventricular e ela tem uma ação exclusiva de redução de frequência cardíaca. Mas qual que é a vantagem dela? Ela não reduz contratividade, o que o beta-bloqueador faz, né? Então, ela aumenta o tempo de diástole. Então, com isso, um paciente que está muito taquicárdico em IMC, você poderia melhorar um pouco o enchimento ventricular, aumentar o volume sistólico do débito cardíaco. E pelo lado da perfusão miocárdica, você aumentando o tempo de diástole, você pode melhorar o tempo de perfusão coronária, melhorar a perfusão. Também pode, no paciente com coronariopatia, não é o caso aqui, a função endotelial. Então, de uma certa maneira, esse paciente que manter uma taquicardia incessante, isso você pode piorar também a contratividade por uma taquicardia incessante. Então, você conseguir controlar um pouco mais a frequência cardíaca pode melhorar o prognóstico desse paciente. Então, em dados de literatura, nós temos aqui o estudo SHIFT, que foi o estudo que foi utilizado para avaliar o impacto da ivabradina em pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Nesse caso, esse estudo usou indivíduos que tinham fração de ejeção menor que 35%, e o ritmo era sinusal com frequência acima de 70%. Nós não usamos ivabradina em arritmias. Tem que estar estabelecido que é ritmo sinusal, porque a ação da droga é no nó sinusal. Então, para esse estudo, foram 6.500 pacientes, a dose alva de ivabradina era 7,5 duas vezes ao dia, e a fração de ejeção, como eu já tinha falado, era 35%, e o endpoint desse estudo era a redução de desfecho combinado de morte ou hospitalização por IC. Então, o estudo, em termos do endpoint composto, né, no endpoint primário, ele foi significativo, ele teve uma redução do desfecho combinado. Quando a gente olha a taxa de hospitalização para usuários de ivabradina, realmente tem uma redução significativa. Quando a gente olha apenas em mortalidade cardiovascular, já não tem um impacto importante. Então, é muito mais as custas da internação, o benefício, do que em termos de redução de mortalidade. Então, aqui, em pacientes, a taxa de recorrência de hospitalização em pacientes que usam ivabradina, ela é diminuída, né, em relação aos pacientes que usaram placebo. Então, é uma droga que ela é muito mais utilizada num contexto de IC crônica mais estável, mas a peculiaridade desse caso é que a gente não conseguiu usar o beta-bloqueador. Ela foi uma ferramenta que nos ajudou a estabilizar um pouco mais a frequência, até chegar no final da internação e a gente colocar o beta-bloqueador que a gente não queria. Então, esse paciente, na alta, ele estava muito medicado, né, usando doses bem altas de vasodilatador, captopril, hidralazina e hidrato, estava com digoxina. A furosemida ali recebeu pouca furosemida, ele foi orientado a usar mais conforme percepção de hipervolemia. Esse paciente tem um nível cognitivo muito bom, ele é bem diferenciado. Estava também com esse pirona, a ivabradina e o carvedilol em dose baixa. Bom, como é que esse paciente evoluiu? Ele teve alta em março, né?
ele teve retorno há 15 dias atrás, ele está atualmente em classe funcional 2, ele está com uma medicação bem otimizada e houve uma melhora significativa no ecocardiograma. Então ele tinha uma fração de ejeção na admissão de 15%, agora está em 29%. O átrio já está remodelando o reverso, ainda discreto, mas já tem uma redução razoável. Chama a atenção que o diâmetro diastólico final do VE já reduziu 0,5 milímetros. A insuficiência vitral, que era leve e moderada, agora é leve. A insuficiência tricúspide continua discreta e a pressão de artéria pulmonar reduziu bastante. Bom, esse paciente ele quase que dobrou a fração de ejeção, né? Será que agora então é um paciente de bom prognóstico? Né? Então, a gente fez aqui uma ferramenta, vou mostrar para vocês uma ferramenta chamada Magic Risk Score, que a gente calcula o risco de morte do indivíduo com insuficiência cardíaca nos próximos 3 anos. Então, esse indivíduo de 16 anos, ele tem um risco de morte em 3 anos de aproximadamente 21%. Então, apesar da gente ter dobrado a fração de ejeção, da gente ter conseguido dar alta e ele está bem menos sintomático, é ainda uma doença com risco de evolução e morte muito altos. Então, apesar dele ter saído com toda essa gama de medicações para tratar IC, a gente não se sente satisfeito, né? A gente não desiste nunca, o cardiologista nunca quer parar de melhorar e otimizar a terapêutica dentro da IC, dado esses dados. Então, ele recebeu alta assim e ele está assim agora. O que mudou? Vocês vão perceber que ele não está mais com captopril, a hidralazina, que são os vasodilatadores, né, em doses boas. Ele está usando agora Entresto, que é uma droga que eu vou comentar também com vocês, que é uma droga um pouco nova. A furo continua só sinais de hipervolemia e as demais medicações estão mantidas com a mudança de que agora o carvedilol e a ivabradina estão nas doses preconizadas pelas diretrizes. Então, só para mostrar para vocês o que seria essa droga, né? O Entresto, na verdade, o Entresto é um cocristal, em que dentro desse cocristal está associado 2 medicações, a valsartana e o sacubitril. Então, qual que é a base racional de usar essa associação? Quando a gente fala em insuficiência cardíaca, a gente sabe que na insuficiência cardíaca, o sistema simpático, o sistema renina-angiotensina, aldosterona, eles estão ativos, estão extremamente estimulados e isso promove uma reação compensatória ruim, um aspecto que te causa muita retenção de fluido, vasoconstrição e fibrose. Mas nós temos também um sistema que é ativado quando o paciente entra em queda de débito cardíaco por um IC, e que é um sistema que ele tem uma reação benéfica, que é o sistema natriurético. O sistema natriurético ele é ativado quando há distensão de câmara, quando há aumento de pressão intracavitária, e o sistema de peptídeos natriuréticos ele promove, né, ação vasodilatadora, aumento de diurese, diminui fibrose e ele é anti-hipertrofia. Então, esse sistema que é ativado na IC, ele é uma ativação benéfica. Os outros 2 são ativações inadequadas. Então, a ideia hoje não é só mais bloquear o sistema simpático e sistema renina-angiotensina, que a gente faz isso já há décadas, mas a gente tem um novo foco de atuação, que é agora atuar em cima dos peptídeos natriuréticos. Esses peptídeos natriuréticos na IC, eles já estão bastante elevados. O problema é que eles são muito clivados. A proteína que cliva os peptídeos natriuréticos, ela está muito ávida na insuficiência cardíaca. Então, a ideia agora é você bloquear a enzima que cliva o peptídeo natriurético de modo a deixar ele, né, com um tempo de ação maior, deixar ele em níveis maiores e efetivos para que você tenha toda essa ação benéfica. Então, aqui eu mostro para vocês como é a droga. Então, a droga ela é a associação da valsartana, que está atuando lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona, já com toda aquela ação que a gente conhece dentro da insuficiência cardíaca, associada ao sacubitril, que vai lá atuar numa enzima, numa endopeptidase neutra, que cliva, né, os peptídeos natriuréticos, além de outros peptídeos também. Então, ele vai, de modo que ele vai promover um aumento desse peptídeo natriurético e, por outro lado, ele vai manter a ação do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, essa nova atuação desses 2 sistemas, ela está validada num grande estudo que foi publicado relativamente recente, em 2014, que é o estudo Paradigm, que mostrou que quando você tira o enalapril, né, no caso, um inibidor da ECA, e
substitui pela associação sabucobitril-valsartana, você tem uma redução de mortalidade de 20%, de hospitalização ao redor de 20%, de morte por todas as causas e também de morte súbita, ao redor de 16%. Então, esse foi um estudo muito importante dentro da cardiologia, porque ele mostrou que uma droga nova, em cima de toda uma terapêutica padrão que a gente estava utilizando já há décadas, tinha um benefício adicional. É isso. Vai para transplante? Obrigado, Fabiano. Caminhou para transplante, Fabiano? Ó, assim, ele está tendo uma boa evolução. Ele tem 5 meses de evolução. A gente já teve um ganho de fração de ejeção bem razoável e clinicamente ele está bem. Então é um paciente que eu acho que ele tem tudo para ter uma fase de estabilização da doença grande. Mas é difícil a gente pensar um indivíduo de 16 anos que está com uma fração de ejeção de 29, como é que ele vai estar daqui a 10 anos? É possível, sim, que esse indivíduo, se não tiver uma reversão muito importante, ele caminhe para isso ao longo, porque a insuficiência cardíaca é uma doença que evolui, infelizmente. O que a gente faz é tentar retardar ao máximo, mas ela, infelizmente, em geral, Fabiana, esse não é um candidato a transplante? sim, é o candidato a transplante do futuro. Então, o que eu estou comentando é que ele, apesar dele ter melhorado, ele está clinicamente bem, né? Teve uma melhora no eco, mas esse paciente, provavelmente, essa fase de lua de mel, vamos dizer assim, de melhora, ela provavelmente vai durar alguns anos, a gente não sabe quanto tempo, mas pode ser que agora, com tanta droga, ele fique muito tempo bem. Mas é difícil imaginar que um indivíduo de 16 anos, como é que ele vai evoluir até os 30, né? Então, mas no momento atual, ele não tem nenhuma indicação de transplante, né? Transplante cardíaco se indica em paciente com IC refratária, com sintomas refratários, colesterol 3 ou 4, VO2 muito baixo. E se ele não está nessa situação clínica hoje. Há um percentual desses pacientes, apesar da gravidade, com mulher virgem de tratamento, que recuperam, remodelam o reverso e ganham fração de ejeção. A gente considera que aí 30% a 40% dos pacientes têm evolução muito favorável para a recuperação de função, que pode dar uma fase muito boa de estabilidade, que o prognóstico não é ruim por digamos assim, um período variável, né? Tem uns sortudos, 10% a 20% deles, que recupera ad íntegro e a fração de ejeção fica acima de 50% e esses têm um prognóstico de fato muito bom. Então a gente está numa fase de evolução da cardiopatia de base que a gente tem que aguardar. Já que ele estabilizou e tem calcifonal 2, ele está muito bem, pode ser que ele tenha benefício desses bloqueadores hormonais e recupere bastante função miocárdica a ponto de ficar até calcifonal 1, ele tem pacientes que recuperam dessa forma. Então, apesar da gravidade inicial, é um paciente que a gente tem que ter esse sangue frio de aguardar os 6 meses, 1 ano da ação desses bloqueadores hormonais que agem produzindo remodelamento reverso, digamos assim, impedindo aquele círculo vicioso de lesão miocárdica, apoptose, fibrose, que isso pode fazer uma recuperação que a gente não consegue predizer nesse momento. Então tem que aguardar, ele está evoluindo bem, né? Sim. O efeito máximo ao redor de 6 meses, a gente já tem aí um efeito bom das drogas para ver o impacto no remodelamento. E ele fez um eco até meio precoce, não está ainda com 6 meses de droga totalmente otimizada, ele está com 5 meses da internação índice. Então pode ser que esse paciente, como ele já dobrou a fração de ejeção, ainda está muito ruim, mas ele já dobrou a fração de ejeção, então pode ser que seja um paciente que recupere. Você está cuidando, obviamente, da insuficiência cardíaca dele, mas a doença de base está ativa ainda, né? Tinha muita fibrose. Não seria um caso de usar um imunomodulador, alguma coisa para diminuir a fibrose? Esse paciente, por exemplo, para a fibrose em si, né? Quando a gente fala em fibrose em si, que já está estabelecida, a espironolactona tem ação de fibrose, tem outras drogas. O que a gente poderia também pensar é o seguinte: será que esse paciente que teve um processo ativo, né, teoricamente deve ter feito uma miocardite, né, lá atrás, será que ele valeria a pena a gente tratar especificamente para diminuir mais a fibrose ou mais a perda muscular? Esse paciente não entra em critérios, não tem critérios histológicos, acho que o professor Simões talvez queira comentar, que a gente tem critérios histológicos para indicar uma terapêutica específica para essa injúria miocárdica. Lembrando que quando a gente faz uma imunossupressão num paciente com miocardite, ela não é tão simples, porque a gente está
deixando esse paciente suprimido num quadro muito agudo, num quadro de muita disfunção ventricular. Então, realmente seleciona-se muito e respeita-se muito os critérios para fazer a imunossupressão. Desculpa, eu só perguntei por quê. Porque no grau de fibrose que ele já tinha, quer dizer, isso deve ter sido não é uma miocardite aguda, quer dizer, não foi uma coisa aguda, tem um processo evolutivo e, obviamente, tem um processo inflamatório que está ativo nesse. Foi por isso que eu pensei da gente tentar, de vocês, na verdade, tentarem definir se existe ainda um processo inflamatório que, independente de todas as medicações que vocês têm para manejar a insuficiência cardíaca, se a doença não iria evoluir independente, né, do que vocês estão falando. Muito pertinente, muito pontual sua observação, porque é o seguinte, a miocardiopatia dilatada idiopática, na verdade, ela é fruto, provavelmente, de uma miocardite que está hoje nesse garoto numa fase de resolução, mas que já, então, o que está causando a disfunção no momento é mais já fibrose intersticial e perda de elementos contráteis do que um processo inflamatório ativo. Então, é difícil você, em determinado paciente, você definir nesse ponto de virada se tem algum benefício em fazer uma imunomodulação e imunossupressão. Isso foi testado num trial chamado TIMIC Trial, que é um famoso chamado do Castrati, em que é focado justamente nesse perfil de paciente. Então, ou seja, será que o paciente com esse perfil, mais ou menos como está esse garoto aqui, teria algum benefício de imunossuprimir? E o que se observou desse trial é o seguinte, você tem que ver quantitativamente na biópsia quanto ele tem inflamação crônica ativa. E aí tem uns parâmetros quantitativos, que é mais ou menos 14 células mononucleares, linfócitos que estão agredindo esse miocárdio, inflamação ativa de destruição miocelular pelo infiltrado inflamatório. Então tem toda uma abordagem de imunistoquímica para fazer uma análise quantitativa, que esse garoto estava muito abaixo. Então ele fez essa análise, mostrou que a miocardite era mínima, e discutindo com o Alexandre Fábio na época, o patologista, ele chegou à conclusão. Então é um processo de miocardite residual muito discreto, já numa fase muito tardia de resolução de um processo inflamatório que levou a essa situação clínica. Nesse cenário, o que a gente tem de informação através desse trial multicêntrico chamado TIMIC é que não adianta imunossuprimir. Outro detalhe, quando eventualmente um paciente com esse perfil tem inflamação ativa muito intensa, com critérios quantitativos de inflamação suficiente para pensar em abordar o processo lesivo, o processo inflamatório, você tem que também fazer o que a Fabiana já salientou, investigar se não existe replicação viral ativa, para ver se existe, porque aí você vai ter que diferenciar se aquele processo inflamatório, eventualmente muito ativo e intenso, é autoimune ou é ainda impulsionado pela presença de vírus. Se o vírus estiver presente, você vai ter que usar antivirais, na verdade, não simplesmente imunossuprimir. É que esse garoto especificamente já está numa fase de miocardite muito discreta. Então, esse tipo de infiltrado inflamatório muito discreto que ele apresentou na biópsia pode ser encontrado em qualquer miocardiopatia dilatada crônica, porque a ativação neuromoral intensa leva, por imunidade inata, a aparecimento de inflamação. É uma doença inflamatória crônica, a insuficiência cardíaca por si só, ou ele estava numa fase resolutiva final aí de um processo lesivo. Entendeu? Então, na verdade, a gente fez a biópsia num momento até um pouco extemporâneo para tentar, de fato, responder essa pergunta para não perder a oportunidade, a janela terapêutica de trazer benefício para esse garoto, porque ele era muito novo. Mas a gente mesmo, levando as últimas consequências de investigação, a conclusão foi de que ele não teria benefício nenhum no tratamento específico no processo lesivo miocárdico. Fabiana, muito boa sua apresentação. O possível melhor que ele pode ter, que vocês aspiram, vai se dar por um efeito melhor funcional desse miocárdio que está aí, ou vai haver ganho de elementos contráteis? Uma recuperação dele? Pode até ter, pode sim existir uma recuperação, porque assim, a gente está vendo, apesar de a gente não estar vendo esse caso numa fase agudíssima, né? Esse paciente já está remodelado, mas você usar o beta-bloqueador, usar os vasodilatadores, isso você pode ter uma recuperação contrátil sim. Então pode acontecer desse paciente melhorar a fração de ejeção, mais ainda, reduzir mais as cavidades de câmera. O que ele tem de fibrose
Então, o que ele perdeu no processo lá agudo da miocardite que ele fez, ele já perdeu. Mas tem um detalhe importante: apesar da biópsia ter bastante fibrose, a ressonância dele é uma ressonância até que de bom prognóstico, porque não tem realce tardio, não tem fibrose. Então pode ser que ele tenha uma recuperação. Você está perguntando se os elementos contatos remanescentes podem hipertrofiar, melhorar a função ou até regenerar miocárdio. Isso é um assunto que tem a ver com aquelas ideias de que células-tronco periféricas podem migrar para o miocárdio ou até células-tronco que estão dormentes, quiescentes, podem até criar novo miocárdio. Parece que isso é um processo real, existe uma taxa muito baixa e talvez isso ajude a recuperar, só que isso não existe nenhuma evidência conclusiva de quão importante é esse processo, né? A gente já passou por uma fase mais empolgada de que isso fosse um processo que deveria ser intensificado com ferramenta farmacológica, até infiltrando novas células-tronco para a terapia de regeneração, né? O fato é que esses pacientes que têm a sorte de evoluir com a gente chama de modelamento reverso intenso e uma recuperação de função até fração de função acima de 50, eles têm de fato uma melhora de massa contrátil. Se isso é regeneração, geração de novas fibras miocárdicas ou simplesmente recuperação e hipertrofia daquelas remanescentes é uma coisa ainda difícil de dizer no cenário clínico em humanos, né? Mas eu acho que deve ser um misto das duas coisas, né? O que chama atenção na biópsia, a Fabiana colocou bem, tem áreas de fibrose, mas é muito variável, dependendo de onde você biopsia, tem áreas de miocárdio mais preservado. Mas isso é o padrão da miocardiopatia dilatada nessa fase. Você tem áreas de fibrose intersticial mais grave, reparativa, e outras de miocárdio mais preservado. Então é difícil estimar no coração inteiro qual é a real destruição e substituição fibrótica desse tipo de coração. Por isso talvez a ressonância ajude nesse contexto, a ressonância dá uma ideia mais geral. E a ressonância não mostrava grande extensão de fibrose difusa, não. Então a gente tem uma chance aí que é difícil de predizer no momento, que de fato tem uma recuperação de função boa, até para o miocárdio remanescente ainda um conteúdo razoável, né? Tem que aguardar. Obrigado.